Então, vamos lá. Hoje vamos começar aqui uma série de vídeos sobre linguagem C. E esse aqui é o primeiro vídeo de diversos outros que vão ter. E lembrando que esse canal ele foi criado por mim, Arthur Lima, com o intuito de aplicar a técnica de Feynman, porque eu curto muito de aprender ensinando. Além de que eu aprendo melhor, e também porque eu cumpro com o meu propósito, basicamente, que eu busco sempre alcançar, que é a democratização do conhecimento. Então, realizando esse projeto aqui desse canal, eu vou estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Só vou estar tendo lucro. Então, vamos começar aqui uma introdução à linguagem C. Vamos primeiro falar da história da linguagem C. A linguagem C ela é uma linguagem de programação que ela foi desenvolvida por esse camarada daí, ó, Dennis Ritchie. Quando eu cresci, eu quero ser igual a ele. Que ele era do Bell Laboratories, lá na gringa, e estava sendo desenvolvido um sistema que era o Unix. Porém, o que acontece? O sistema Unix estava sendo desenvolvido com a linguagem Assembly. Que essa linguagem, quando passava de uma máquina para outra, dava alguns erros. Então, vendo isso, Dennis Ritchie, ele foi lá e pensou, ok, a gente precisa realmente estar fazendo alguma coisa para que isso possa dar bom. A ideia é massa, a ideia é top. Porém, quando a gente passa de uma máquina para outra, quando a gente muda o dispositivo ali, acaba dando alguns erros. Nisso, ele foi lá e desenvolveu a linguagem C, que antes da linguagem... Por que se chama linguagem C, aliás? Linguagem C é porque a primeira linguagem que estava sendo de fato desenvolvida, inclusive com outro cientista, que é o Ken Thompson, se chamava linguagem B. B por conta de Bell Telephone Laboratories, parará, parará. E aí, por ser uma evolução dela, por que não seguir a ordem do alfabeto? Então ficou linguagem C. E vamos falar um pouquinho das características da linguagem C. É uma linguagem de alto nível, ou nem tanto. Como assim? O que seria uma linguagem de alto nível? Alto porque ela está bem alto, está distante da linguagem de máquina, daqueles númerozinhos 0001, como é, por exemplo, sei lá, parecido com o Assembly. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma linguagem de alto nível, ela também tem recursos de mecanismos, no caso, de linguagem de baixo nível. Como, por exemplo, você pode endereçar a memória ou realizar manipulação de bits. Então, a linguagem C, ela inovou nesse quesito aí. É uma linguagem portável e muito, muito, muito versátil. Tem um padrão, que é o padrão ANSI, que basicamente ele define as características de qualquer compilador. E desse modo, o código que vai estar sendo escrito em máquina X ou Y, ele consegue ser transpassado, transportado de uma máquina para outra e o compilador vai estar lendo ali do mesmo jeito, sem qualquer alteração. Então faz com que, basicamente, essa forma de codar em linguagem C torne-se uma maneira muito portável e versátil para qualquer tipo de dispositivo. Ela é uma linguagem estática e de tipagem forte. O que seria? Vamos passar por cima um pouquinho. Que basicamente a linguagem estática é de que os tipos de variáveis elas são fixas. Se você declara que é determinado tipo, vai ser determinado tipo. E tipagem forte é porque é como se fosse mais ou menos o seguinte: você não consegue realizar, como exemplo, uma operação entre, sei lá, um texto e um número, sem haver antes uma conversão ali, por exemplo. É um pouco mais complexo, mais para frente na sequência de vídeos a gente vai entender melhor. Ela é uma linguagem procedural, no caso, ela segue procedimentos. E é como se cada função ali ela realiza apenas uma única função. Não tem nenhuma função em C, por exemplo, que você manda ela fazer uma coisa e ela já faça uma sequência. Não. Você deve especificar cada passo enquanto você estiver codando. E ela é mãe, ela é considerada a mãe das linguagens. Por que ela é considerada a mãe das linguagens? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, algumas linguagens que foram baseadas em C. Como, por exemplo, o próprio C++, C++, se quiser falar em inglês. Tem, por exemplo, o Java e diversas outras linguagens que são baseadas na linguagem C. E além de, obviamente, ela ser uma linguagem extremamente versátil, como a gente já disse antes, e ela é muito utilizada no desenvolvimento de sistemas, como foi o Unix, consequentemente o Linux também. Ela é muito utilizada em sistemas embarcados, por exemplo. Então é uma linguagem que ela tem uma comunidade enorme, enorme mesmo, sem contar o tanto de filhas dessa grande mãe que é a linguagem C. Mas agora vamos para a anatomia de um programa em C. Para quem já programa em outras linguagens ou quem não programa, deve estar assustando um pouquinho enxergar esse código daí. Mas calma. Basicamente, esse código daqui, ele é um dos códigos
ele é bem mais estruturado do que algumas outras linguagens. Não estou provocando Python, mas vamos entender o que é que significa cada linha desse código daí. Vamos começar pelo começo. No caso, esse include studio, será que é studio mesmo? Ponto H. Isso é chamado das diretivas de pré-processador. Basicamente são instruções, vamos dizer assim, instruções não, informações específicas que você vai estar especificando ali no código, para que quando o código começar a ser compilado, o que seria um código compilado? Vamos dizer assim que é algo traduzido dessa linguagem que a gente vê para a linguagem da máquina. São informações que o computador ele precisa saber antes para poder estar rodando aquele programa. Então, esse é o exemplo do include, porém existem diversos outros. Esse daqui, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está mandando incluir esse estúdio.h. Mas será que é estúdio mesmo? Na verdade, esse estúdio, que é assim como muita gente sei, na verdade, o STD está se referindo a standard, no caso, basicamente, o padrão. O IO, ali, ele está se referindo a input, output, no caso, entrada e saída. Vocês vão ver, por exemplo, de que se a gente voltar aqui em código, eita, avancei demais. Se a gente voltar no código, se não houvesse essa diretiva, não ia estar tendo, por exemplo, o output, como a gente vai ver aí no print. Já dando spoilers, mas vamos continuar. E o ponto H? O ponto H se refere aos header files. No caso, header, para quem manja de HTML, é basicamente o cabeçalho. Então, basicamente, por eles ficar ali em cima, ficar ali no cabeçalho, eles são considerados os chamados header files. Então, basicamente, você está dizendo o seguinte, olha, inclua essa função aqui, esse std io.h. Pode chamar de estúdio, não tem problema nenhum não, só pode confundir com o estúdio. Então, vamos para a outra parte, a segunda parte, que é a função main. O que seria a função main? A função main, ela é a função principal de todo o código. Como assim a função principal de todo o código? Ela é a função que vai ser a primeira lida ali quando o programa estiver sendo rodado. E o que acontece? Vocês estão vendo aqui que ela começa com esse int. O que seria esse int? Int é inteiro. Inteiro, não de tipo, sei lá, uma coisa incompleto inteiro, como fosse assim. Mas sim inteiro de números mesmo. Na matemática, os números inteiros. E basicamente ela está dizendo ali que tudo para estar baseado no int. A gente vai passar por isso posteriormente nas outras aulas, quando a gente for falar principalmente de variáveis. Mas, dando uma breve pincelada, a função main ela sempre tem que estar sequenciada com esses parênteses que vocês estão vendo aí, main, parênteses. Na verdade, qualquer função tem que estar nesses parênteses. E essas chaves daí, que está uma na linha 2 e outra na linha 4. Tudo que tiver dentro dela é chamado de bloco. Imagine como se isso realmente estivesse definindo que é um bloco. Então, basicamente, cada vez que você vê uma abre-chave, fecha-chave, o que tiver dentro, tudo isso daí é um bloco. Então, vamos agora para a terceira parte, que são os comandos. Esse daqui é o comando clássico, o famosíssimo Hello World. Se você não fizer esse daí, já era, você não aprende linguagem nenhuma. E aí, vamos lá, vamos entender o que é que esse aqui está dizendo. Esse printf, ele está mandando imprimir. Mas o que é que seria esse printf? Normalmente você vê em outras linguagens que é print. Mas print significa imprimir. Não necessariamente imprimir na impressora, mas imprimir, no caso, mostrar no terminal. Esse printf, esse F está se referindo ao formatado. Tá entendendo? Então, basicamente, esse daí é o que a gente está se referindo a quando a gente quer imprimir algo. E esse Hello World aí? Se vocês perceberem, ele está entre aspas duplas. Isso daí é uma string. O que seria uma string? Para quem toca violão, já deve ter escutado, por exemplo, sei lá, guitar strings, por exemplo, seven strings guitar, por exemplo, guitarra de 7 cordas. String, normalmente em inglês, é chamado corda, corrente, dependendo de como for o contexto. E aí não é diferente. Strings aí estão se referindo a correntes de caracteres. O que seria uma corrente de caracteres? Seriam, no caso, textos. Então, toda vez que a gente quiser declarar textos, a gente vai colocar entre aspas duplas para a gente poder estar dizendo, ok, isso é uma corrente de caracteres. Se você colocar, por exemplo, um número aí, ele não vai estar sendo um número, ele vai estar sendo uma corrente de caracteres, um texto. Então, a gente coloca aí o Hello World e ele sempre também tem que terminar com o ponto em vírgula. Tá certo? Então vamos aqui para outra parte, o return zero.
return zero, se quiser seguir o inglês. O return zero, return zero, vou falar assim, é basicamente o seguinte: se o programa der certo, se não tiver erro nenhum, o programa ele vai estar retornando zero ali para poder estar dizendo, ó, deu tudo bom, foi executado, top, perfeito, deu tudo bom. E basicamente você está afirmando isso, de que, beleza, deu tudo certo. Caso você, por exemplo, queira dizer que alguma coisa deu errado, você pode colocar, por exemplo, return one, no caso, retornar 1, o número 1 ali. Que ele vai entender que, ok, ao invés de dar certo, que é o return 0, ele está dando errado, que é o return 1. E também, mais uma vez, sempre terminando com ponto e vírgula. Então, sabendo isso, entendendo a estrutura básica de um programa em si, vamos voltar lá. Cadê? Avancei demais. No caso, retornei demais. Entendendo toda essa infraestrutura daqui do programa, anatomia no caso, vamos fazer o principal, que é como a gente aprende. Vamos praticar. Então, existem diversos editores de código, como por exemplo, Dev C++, ou C++, ou então você pode utilizar também o VS Code. Contudo, durante essa série de vídeos, vamos utilizar o Online GDB. Que o Online GDB, o que é que ele vai fazer? O Online GDB, ele vai fazer o seguinte, só fazendo a volta, o GPT estava ali porque ele é meu monitor e está me ajudando nesse vídeo. Vamos escrever tudo isso daqui. Então vamos começar do começo. Vamos lá. Na primeira linha, aqui vai ficar o cabeçalho, então temos que colocar os header files. Então vamos colocar basicamente o seguinte, o hashtag, e vamos escrever aqui o include, e aí você vai colocar aqui, dentro justamente desse sinal de menor que, você vai colocar o std io, no caso, standards, input, output, ponto .h, que você vai estar especificando de que é um header file. Você vai fechar com sinal maior que. Logo em seguida, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a função main, que é justamente a função principal. Então a gente vai declarar o int main, e vamos abrir aqui os parênteses. E o que a gente vai fazer agora? Logo em seguida, temos que colocar o bloco. No caso, o programa ele vai estar lendo tudo assim, ó, tudo na vertical. Leu isso aqui, opa, eu já sei que para rodar esse programa eu tenho que saber isso aqui. Agora vamos ver o que é que vem em seguida. Ele vai estar lendo aqui a linha 3. Int main. Tá, e depois do int main, que ele pegar e começar a processar, o que é que ele vai fazer? Então nós vamos entrar com os blocos. Como é que a gente abre um bloco? A gente abre uma chave. Aqui no Online GDB, só de você colocar uma chave e der Enter, ela já vai lá e fecha a chave. E o que é que nós vamos colocar dentro desse bloco? Vamos colocar o que a gente está programando ali, o que a gente estava mostrando, que no caso é o printf, no caso o imprimir, e vamos o nosso primeiro Hello World, nosso primeiro programa. Então a gente vai aqui abrir os parênteses, e como é o string que a gente quer imprimir, vamos colocar entre aspas duplas, que ele já vai lá e coloca as dos dois lados ali automaticamente, e a gente vai escrever o que a gente quer que seja escrito. Então vamos colocar aqui Hello World. E não vamos esquecer de uma coisa que aperreia muito, 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 muito programador, que no caso é o ponto e vírgula. Feito isso, vamos colocar aqui que o programa ele deve retornar zero. Então vamos colocar return zero, ou zero, seja lá como for, e ponto e vírgula mais uma vez. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos chegar aqui no Online GDB, você declarar a linguagem que você que você quer compilar, que você quer, no caso, programar. Aqui tem diversas, por exemplo, C, C++, Java, Python, tem até a bexiga de PHP. Então vamos fazer o seguinte agora, você vai declarar que é uma linguagem C, e você vai fazer o seguinte, vamos vir aqui em run, que é basicamente o rodar. Então, vindo aqui em run, vou fazer de novo, só porque a gente não viu. Ele vai fazer isso e ele vai imprimir aqui no terminal. Isso daqui é o terminal. Esse negócio aqui preto com um cara daquele hacker de filme é o terminal. Então a gente aqui imprimiu no terminal o Hello World. Então, esse foi o nosso primeiro programa em C. A entender como é que funciona a infraestrutura básica de um programa, a anatomia de um programa em C. E na próxima aula nós vamos abordar outros conteúdos da linguagem C, como, por exemplo, os caracteres especiais, com aí, declaração, etc., comentários. Então, na próxima aula vamos ver isso, mas antes disso, deixa eu só colocar vamos mandar imprimir outra coisa diferente. Deixa eu dar o zoom, né? Porque, né?
Agora vamos colocar para rodar. E é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal. Principalmente porque quanto mais vocês se inscrevem, mais alcança pessoas. E meu propósito de democratização da educação, do conhecimento, vai estar sendo facilitado nessa via. Então, agradeço muito e vamos para o próximo vídeo.